A CPI no Senado sobre a Covid continua aos trancos e barrancos. Hoje, a diretora, sócia-diretora da empresa Precisa se negou a pronunciar qualquer tipo de pronunciamento, sofrendo pressão, inclusive através de recurso ao STF, para saber o que está isento na declaração, no seu habeas corpus preventivo, para não haver declaração nenhuma na seminária do Covid. De qualquer maneira, o que é importante notar é que a comissão tem recebido mais informações e detalhes do que pode processar como uma comissão parlamentar de inquérito sem se transformar num tribunal de justiça administrativa. O risco de ter mais informações do que possam ser processadas é que a comissão pode ter como resultado alguns produtos pífios, produtos que vão cercar os objetos fundamentais da análise, mas que não poderão ir adiante. A comissão deve ser prorrogada até fins de outubro do corrente ano, além do prazo que teve até agosto para funcionar. Deve funcionar até outubro, e a decisão vem antes do recesso parlamentar, que se inicia a 17 de julho. O recesso parlamentar depende também da votação de lei das diretrizes orçamentárias até antes do dia 17. Se não houver, não haverá recesso, mas acreditamos que isso seja possível. É impressionante que a CPI, pelas pesquisas de opinião do Datafolha, por exemplo, mostra que a CPI atingiu um nível razoável de difusão nos principais eixos que a alimentam. 74% da amostra tomada pelo Datafolha indica que a CPI tem sido acompanhada pela opinião pública. Isso é um efeito pertinente, um efeito importante que talvez não tenha sido previsto pelas forças governistas, que são minoria nessa comissão parlamentar de inquérito. A tensão entre o Senado, o Congresso Nacional e Bolsonaro, entre Bolsonaro e o ministro Luiz Barroso, presidente do STF e do TSE, se avoluma a cada dia. E é radicalizada pela investigação aberta pela Polícia Federal sobre a prevaricação possível de Bolsonaro na compra de vacinas. As declarações de Bolsonaro contra Luiz Barroso e contra as eleições de 2022 acirram os ânimos e requerem muita calma por parte de todos os atores para que não descambe para malfeitos por qualquer um dos poderes que arbitram a vida nacional. Enquanto isso, a agenda de Bolsonaro na Câmara de Deputados, que é onde se iniciam os projetos, a votação dos projetos de lei, continua célere, liderada pelo próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Elas dizem respeito, respectivamente, à educação familiar, que favorece a opinião das famílias conservadoras e das organizações religiosas, muitas delas ligadas ao protestantismo militante, do evangelismo militante que apoia as forças governamentais. Diz respeito também ao voto impresso, com Bolsonaro fazendo pressão com seu número de deputados e senadores para que haja o voto impresso, apesar da negativa de 11 dos partidos existentes em atos já havidos nas semanas anteriores contra o voto impresso, certificando a eleição eletrônica. Também faz parte dessa agenda as ações contra o terrorismo,
Com a queda da Lei de Segurança Nacional e com a consagração da atual lei que rege ações pertinentes ao conceito de terrorismo, há o temor de que os movimentos sociais sejam criminalizados nas suas ações rotineiras, inclusive na erupção de greves e outros movimentos de oposição ao governo, a qualquer governo. E, por último, a lei do mandante, que favorece aos clubes de futebol que têm um mando de jogo a negociação exclusiva sobre o televisionamento com os canais disponíveis e as redes sociais. Esses 4 itens, educação domiciliar, voto impresso, ações contra o terrorismo e a lei do mandante, são a essência, compõem a essência da pauta bolsonarista para o Congresso Nacional, a partir das iniciativas da Câmara Federal. Em relação ao auxílio emergencial prorrogado por mais 4 meses, é importante ressaltar que ele diminui de 39,1 milhões de reais, milhões de beneficiados, para 37,1 milhões de beneficiados, uma redução de cerca de 2 milhões de pessoas numa época de precariedade, precarização, informalização dos serviços e de penúria total. Nesse sentido, relatórios da FAO anunciam que hoje cerca de 1/4 da população brasileira está com déficit alimentar, ou seja, passa fome. Acrescido a isso, há 14,5 milhões de desempregados e outros 16 milhões de desaposentados, na formação de uma massa enorme de pessoas que sofrem diretamente os efeitos da pandemia e da falta de crescimento econômico do país. Na opinião pública, pela primeira vez, 54% dos inquiridos responde que o governo Bolsonaro está ligado à corrupção e, portanto, esses 54% apoiam uma postura de impeachment do atual presidente. Ressalte-se, pela primeira vez, isso acontece, com 54% da opinião pública a favor do impedimento do presidente da República por razões de corrupção e inépcia. O dado é complementado com a manifestação de 63% dos pesquisados, indicando que o presidente é incapaz de liderar o próprio país. Por último, ressalta-se a movimentação de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e seus associados, tanto na saída eventual de Rodrigo Pacheco do DEM indo para o PSD, como a possibilidade dele se lançar candidato a presidente da República. Um dado novo que certamente deve movimentar as possibilidades de aliança, principalmente a partir do grande potencial eleitoral do estado de Minas Gerais. É isso aí.